Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu-a à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós somos chamados, convocados, a olharmos para a nossa vida e para a nossa missão de batizados. Todos nós, batizados, temos uma missão a cumprir dentro da igreja. Por mais que você não entenda ainda a sua missão, existe um chamado para cada cristão batizado. O primeiro chamado é sermos santos, assim como Deus é santo. Nós sabemos que trazemos em nós a imperfeição, a concupiscência da carne, mas isso não pode se tornar desculpa para adiarmos a nossa conversão. Veja, na memória litúrgica de São João Batista, nós somos chamados a meditar sobre o dom da profecia e sobre a figura do profeta. Por isso, cada um de nós temos esse chamado à santidade de vida, a viver esta profecia do Evangelho, mesmo em tempos difíceis como os tempos de hoje. Não termos medo de assumirmos o nosso ser cristão, o nosso ser católico. Não termos medo de demonstrarmos a nossa opção de fé, a nossa adesão a Cristo, a nossa posição a favor da vida. Nós não podemos ter vergonha de sermos cristãos, porque o mundo faz isso conosco. Nos leva, ou seja, nos faz acreditar que o cristianismo é algo ultrapassado porque existe uma liberdade que muitos pregam por aí, porque o cristianismo é uma escravidão, o cristianismo é o ópio do povo, e tantas outras mentiras que foram sendo implantadas ao longo destes séculos, e muitos vão acreditando. Ontem, por exemplo, no programa
Orando com Poder pela rádio Canção Nova, às 10 horas da noite, uma pessoa mandou uma mensagem junto com as suas intenções, perguntando se realmente Maria era virgem e se ela realmente teve outros filhos. A minha resposta foi simples. Um questionamento desse só vem de pessoas que dão ouvido a outras entidades que não levam a sério o cristianismo. De seitas, de falsas doutrinas, porque aquele que realmente ama a igreja leva a sério a sua doutrina. Aquele que realmente quer viver o cristianismo conhece a doutrina da igreja porque se aprofunda, não espera o conhecimento chegar a si, mas vai atrás da verdade. E graças a Deus, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é rica em conteúdo, em doutrina, em documentos. Ah, mas padre, eu não tenho condições de adquirir todos os livros, todos os documentos da igreja. Você não precisa comprar, basta você acessar o site do Vaticano. Ali está disponível o Catecismo da Igreja Católica e tantos outros ricos documentos papais e documentos da igreja. Só não busca a verdade quem não quer. Só não vive o cristianismo porque muitas pessoas têm colocado em primeiro lugar tantas outras realidades. Por isso, hoje, ao celebrarmos a memória litúrgica do martírio de São João Batista, nós somos chamados a meditarmos e a olharmos para a nossa vida. Será que eu, como cristão, como católico batizado, tenho levado a sério a minha missão? Porque todos nós somos chamados a sermos profetas. Em meio a um mundo insano que cultua a cultura de morte. Qual é a função de um profeta? Quais são as características que o qualificam como profeta? De que modo se coloca perante os seus contemporâneos como sinal de uma presença superior, como porta-voz da palavra divina? Como você se tem portado? Você batizado, você cristão, você católico, perante a sua família, perante os seus amigos, perante as posições que o mundo nos levam a tomar? Eu sou a favor da vida ou eu sou contra a vida? Eu sou a favor do aborto ou eu sou contra o aborto? Eu sou a favor da eutanásia ou eu sou contra a eutanásia? Eu estou em comunhão com a doutrina da igreja ou eu estou contra a igreja? Eu estou em comunhão com o Papa ou eu estou em comunhão, ou seja, eu estou contra ele? O profeta, ele precisa se revelar como tal pelo seu modo de falar, pelo seu modo de agir, pelo estilo da sua pregação, mas muito mais pela vivência, pelo testemunho de vida. A palavra não é tudo, mas é capaz de manifestar o sentido de uma presença incômoda, mas incontrolável, que é a verdade, que é o próprio Deus. Veja, no Evangelho de hoje, nós ouvimos que Herodes, ele gostava de ouvir São João Batista, mas ele não mudou de vida, ele era um homem mau. Quantos de nós temos, em nossos smartphones, em nossos computadores, acervos e acervos de pregação, inúmeras pregações de bons pregadores, mas não mudamos de vida. Agimos da mesma forma que Herodes. Ele só não matava São João Batista porque ele sabia que ele era santo e ele tinha medo. Mas também gostava de ouvi-lo. Mas não mudou de vida. Será que
ao acessarmos o Canção Nova Prey, ao ligarmos a TV para acompanharmos um acampamento de oração, porque eu gosto de ouvir fulano ou cicrano, tem me levado a uma verdadeira conversão, ou eu só gosto de ouvir? Quem eu tenho sido diante da liturgia que hoje nós celebramos? Herodes ou João Batista? Quais são as posições que você tem tomado? Você tem assumido? Hoje é dia de olharmos para a nossa vida, para as nossas opções, para as nossas escolhas, e fazermos uma escolha diferente. Ou santos ou nada. Ou viver o profetismo do ser católico, do ser cristão verdadeiramente, ou vivermos na heresia, ou vivermos no pecado, ou continuarmos a ouvirmos bons pregadores porque eu gosto de ouvir, mas não mudar de vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis, sim. Jesus, ele está voltando. Quando? Eu não tenho condições de te dizer, porque nem os anjos sabem. Mas eu preciso estar preparado. Jesus pode voltar agora, pode voltar amanhã, depois, mas não queira ser pego desprevenido, porque Jesus virá ou eu irei ao encontro dele. O profeta, ele não tem medo de anunciar a verdade. O profeta não tem medo de colocar em prática os mandamentos de Deus. O profeta não tem medo de esconder o seu crucifixo embaixo de uma blusa ou de uma camisa por vergonha. Não, pelo contrário, ele coloca em prática e anuncia a verdade. E ele tem uma plena convicção do seu chamado. E por isso, São João Batista nos ensina a levarmos a nossa vivência cristã, o nosso batismo a sério, até mesmo se for preciso perdermos a cabeça por causa da verdade do nosso testemunho de vida, que percamos, mas não tenhamos mais medo do mundo, porque o mundo vai passar. Outro ponto, Herodes era mau. Como rei, como governador, ele era mau, ele era injusto. E não existe injustiça neste mundo que prevaleça diante da verdade. A igreja está aqui há 2000 anos, há mais de 2000 anos. E viu governos e impérios injustos caírem. E a igreja está de pé, por quê? Por causa da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. São João Batista, ele não teve medo de denunciar o erro do imperador, ao ponto que incomodou a sua atual esposa por causa do erro que eles estavam vivendo, ao ponto dela pedir para sua filha, pedir ao rei a cabeça de São João Batista. E quantas vezes nós pedimos a cabeça do Papa Francisco? Quantas vezes nós pedimos a cabeça de um bispo, de um sacerdote, de um leigo? Porque nós não estamos em comunhão, ou nesta era do imediatismo, em meio a esta cultura da morte, em meio a esta ditadura do relativismo, eu posso discordar de tudo? Mas quando eu discordo, será que eu estou em comunhão com a verdade? Quando eu não estou a favor de fulano, quando eu não vivo a doutrina, porque eu não concordo, eu sou católico, mas eu vivo isso aqui eu já não vivo mais, porque eu não concordo com isso. É isso que o relativismo faz. Eu estou em comunhão com o Papa, mas isso aqui eu não estou em comunhão com ele. Que comunhão é essa? Que santidade de vida é essa? Se nós vivemos a desobediência,
Se nós preferimos mandar matar, calar as vozes dos profetas. E quantos profetas neste tempo têm se calado por medo do politicamente correto? Porque tem medo de se expor, tem medo de ser castigado, tem medo de anunciar a verdade. Nós vivemos sim em tempos difíceis, mas a verdade precisa prevalecer. Nós vivemos, na verdade, em tempos egoístas, cada um se preocupando com o seu umbigo, com a sua autoimagem. Prefere criar uma imagem de santo e, na verdade, por detrás. E ainda aquele que questionar esta imagem. As redes sociais, elas nos favorecem na evangelização, louvado seja Deus, mas por outro lado, principalmente o Instagram, foi criando uma cultura de uma imagem falsa do ser humano. E nós precisamos utilizar desta ferramenta para levarmos os homens a enxergar a beleza que existe na verdade. A beleza de sermos templos vivos do Espírito Santo. E se nós somos templos, o que quer dizer templo? É um local de oração. Nós somos chamados a uma intimidade com Deus, para podermos aprendermos a ouvir a sua voz, assim como os profetas. Assim como o profeta Jeremias foi chamado. O próprio Senhor disse a ele: vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Mas como que eu, Padre Leandro, vou comunicar a vontade de Deus se eu não viver uma intimidade com Ele na oração? Porque se eu sou chamado a ser santo como Deus é santo, eu preciso viver uma intimidade com Ele. A santidade de vida é estar em comunhão com Deus. A santidade de vida é se colocar diante e na presença de Deus para ouvirmos a sua vontade, para questionarmos se aquela intuição que nós temos é de Deus, é do homem ou é do demônio. Como eu vou ouvir a voz de Deus se eu não sou íntimo dele? São João Batista só foi capaz de derramar o seu sangue por amor a Deus, porque ele era um homem de oração. Levava a sério as suas penitências, os desertos que ele vivia, no próprio deserto, nos retiros, uma intimidade com Deus. São João Batista, ele foi decapitado porque acusou Herodes do seu pecado. Herodes até gostava de ouvi-lo, mas não mudou de vida. Muitos podem até parabenizar: padre, que homilia bela. Mas eu estou mais preocupado se realmente ela te levou a uma verdadeira conversão. Porque uma coisa é ouvir, outra é colocar em prática. Ser santo é estar em comunhão com Deus. Ser santo é estar em comunhão com a igreja. Ser santo é estar em comunhão com o Papa. Ah, mas eu não concordo. Você não é católico, então. Os 10 mandamentos são pesados. É difícil vivê-los, sim, mas não é impossível.
Por isso nós celebramos hoje a memória do martírio de São João Batista, porque ele levou a sério a sua missão. E eu? Tenho levado a sério o meu batismo? Mas eu não estou na igreja, eu só participo das missas, não assumi nenhum ministério, então isso não é comigo. É sim, bonitinho. Se você é batizado, você tem um dever. Você tem uma missão. Uma missão de colocar em prática o Evangelho e dar testemunho de vida. Mas, infelizmente, muitos vão culpar essa ditadura do relativismo, porque eu aprendi, eu cresci, sempre fui assim. É o complexo de Gabriela, não vou mudar, né? Os grandes são frágeis, porque não há império que resista à palavra da verdade. Herodes passou, porque ele gostava de ouvir, mas não se converteu. O Império Romano passou, e tantos outros. E tantos outros que também não estavam em comunhão com a igreja e não acolhia, porque não estavam em comunhão com o Papa, também passou. Mas a igreja prevalece, porque ela detém a verdade. Por mais que existam homens pecadores que estão à frente da igreja hoje, é o próprio Espírito Santo que a conduz. É o próprio Senhor que a conduz. E eu não estou na igreja, eu não sou padre por causa de fulano ou de Beltrano, mas por causa de Cristo. E eu tenho buscado fazer esta revisão de vida. Eu gosto de ouvir belas pregações, ou eu ouço e estou me convertendo verdadeiramente. Não sou santo. É muita coisa que eu preciso melhorar. E juntos, unidos em oração, nós seremos capazes, uns rezando pelos outros. E desta forma nós poderemos chegar à santidade. Desta forma nós poderemos alcançar o paraíso. Eu tenho sido João Batista ou eu tenho sido Herodes? Gosto de ouvir belas pregações, mas não tenho me convertido. Qual dos dois papéis dentro da liturgia de hoje você tem exercido? Ainda há tempo. A conversão é para agora, é para hoje. Eu não posso adiá-la, porque amanhã pode ser tarde demais. Mesmo diante da indecência do mundo, que é relativizar e banalizar a vida, reduzindo a quase nada, a um objeto qualquer, nós, como batizados, precisamos estar sempre a favor da vida. Não posso mais ser um relativista. Porque eu sou batizado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.